Meu cunhado se recusou a me pagar por 2 anos de trabalho na empresa dele. E minha irmã disse que eu deveria ser grato pela experiência. Então mostrei a eles como administrar um negócio de verdade. Minha irmã Grace se casou com Vincent quando eu tinha 22 anos e tinha acabado de sair da escola técnica. Eu tinha minha licença de eletricista, mas nenhuma experiência e nenhum contato. Vincent era dono de uma pequena empreiteira de serviços elétricos, fazia trabalhos residenciais, principalmente novas construções, reformas e atualizações de painéis, e tinha cerca de 6 funcionários e mais trabalho do que conseguia dar conta. Grace sugeriu que eu fosse trabalhar para ele, dizendo que seria bom para todos, pois eu ganharia experiência e Vincent teria uma ajuda confiável. Seríamos todos uma grande e feliz família. Vincent concordou, mas impôs condições, dizendo que não podia me pagar um salário integral de imediato porque o negócio estava crescendo e o fluxo de caixa estava apertado. Então ele me pagaria uma pequena quantia semanal para despesas de subsistência e depois acertaríamos as contas devidamente assim que as coisas se estabilizassem. O que levaria 6 meses, talvez 1 ano no máximo. Eu era jovem, estúpido e confiei na minha própria irmã, então disse sim. O valor semanal era de $200. Eu trabalhava no mínimo 50 horas, às vezes 60, fazendo os mesmos trabalhos que seus outros funcionários, às vezes mais difíceis porque estava ansioso para provar meu valor. Os funcionários regulares ganhavam de 25 a 30 dólares por hora, e eu ganhava menos de 4, mas dizia a mim mesmo que era temporário, que Vincent honraria o compromisso e que Grace não deixaria seu próprio irmão ser enganado. 6 meses se passaram. Perguntei a Vincent sobre o pagamento correto e ele disse que o negócio ainda estava se firmando. Pediu mais alguns meses e argumentou que eu estava aprendendo muito, e perguntou se isso não valia alguma coisa. Conversei com Grace, que disse que Vincent estava sob muita pressão, que eu deveria ser paciente, e que a experiência que eu estava ganhando era mais valiosa do que um contra-cheque de qualquer maneira. Esperei 1 ano, perguntei novamente, e Vincent ficou irritado. Disse que eu estava sendo ingrato, que me deu uma chance quando ninguém mais daria, e que se eu quisesse sair, poderia sair, mas começaria do zero em outro lugar, fazendo parecer que estava me fazendo um favor ao não me pagar. Grace o apoiou, dizendo que eu era parte da família agora, que precisava pensar a longo prazo e que dinheiro não era tudo, o que é fácil dizer vivendo em uma casa de 4 quartos que seu marido comprou. Fiquei mais 1 ano, não sei porquê, talvez esperando que as coisas mudassem ou com medo de recomeçar, sem acreditar que minha própria irmã deixaria isso acontecer. Ao final do 2º ano, fiz as contas e a uma taxa normal, Vincent me devia mais de $90 mil. Toquei no assunto em um jantar de domingo na casa deles, mostrei os números, horas trabalhadas e taxa de mercado para um eletricista licenciado, menos o que ele já tinha me pago, totalizando 93 mil e uns quebrados. Mas Vincent riu, ele realmente riu, disse que aqueles números eram fantasia, que eu era um aprendiz e não um oficial, e que os 200 por semana eram mais do que justos para alguém aprendendo o ofício. Apontei que cheguei com minha licença e não estava aprendendo. Estava trabalhando, mas ele disse que a licença era apenas papel e o conhecimento real vinha da experiência que ele me deu. Grace me disse que eu estava estragando o jantar, que eu estava sendo dramático e que se eu estava tão infeliz, talvez devesse procurar outro emprego, então eu fiz isso. Pedi demissão no dia seguinte, sem aviso prévio, sem explicação, apenas uma mensagem para Vincent dizendo que eu não iria. Ele me ligou 12 vezes e eu não atendi. Eu não tinha economizado quase nada naqueles 2 anos, pois os 200 por semana mal cobriam meu aluguel e comida. Mas eu tinha outra coisa. Tinha 2 anos de experiência trabalhando em todos os bairros da cidade. Conhecia os construtores, os fornecedores, sabia quais inspetores eram rigorosos e quais eram razoáveis. Sabia como Vincent precificava seus trabalhos e sabia que ele estava cobrando pelo menos 15% a mais. Consegui um emprego com outro empreiteiro por 3 meses, apenas o tempo suficiente para economizar algum dinheiro e traçar um plano. Então solicitei minha própria licença comercial e chamei a empresa de Electrical Services, um nome simples e fácil de lembrar. Comecei pequeno, apenas eu, minhas ferramentas e uma van usada. Entrei em contato com todos os construtores e empreiteiros gerais que conhecia enquanto trabalhava para Vincent. Disse a eles que estava por conta própria agora, que minhas taxas eram justas e meu trabalho era sólido, e alguns deles me deram uma chance. A notícia se espalhou e em 6 meses eu tinha mais trabalho do que conseguia dar conta sozinho. Contratei meu primeiro funcionário, depois o segundo, e ao final do 1º ano, eu tinha uma equipe de 4 pessoas e um escritório de verdade. Eu não era rico, mas estava construindo algo que era realmente meu. Vincent percebeu. Claro que percebeu, pois alguns de seus clientes regulares mudaram para mim. Não porque eu os roubei, mas porque gostavam mais do meu trabalho e meus preços eram mais baixos. Ele me ligou cerca de 1 ano depois de eu ter saído. Disse que eu estava roubando o negócio dele, que eu estava usando contatos que fiz no tempo dele e que isso era antiético. Perguntei a ele se era ético não pagar seu próprio cunhado por 2 anos de trabalho. Ele desligou e Grace ligou no dia seguinte. Ela começou a falar antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Mamãe estava chateada. Ela queria saber por que eu não podia simplesmente deixar as coisas para lá. Eu estava destruindo a família, por algo que aconteceu anos atrás. Ouvi a voz dela ficar mais alta e tensa, até que ela finalmente parou para respirar. Então eu disse a ela que deixei as coisas para lá por 2 anos, enquanto Vincent roubava de mim. Deixei para lá enquanto ele pagava salários justos aos outros caras e me dava migalhas. Agora eu estava tendo sucesso por conta própria, e isso a deixava louca. Ela ficou quieta, por 1 segundo. Então ela voltou dizendo como Vincent estava lutando financeiramente, como eu levei seus melhores clientes, como o negócio dele estava desmoronando por minha causa. Lembrei a ela que esses clientes me escolheram. Eles escolheram minha empresa porque eu fazia um trabalho melhor por preços justos. Ninguém os forçou a mudar. Grace ficou quieta novamente quando apontei que Vincent claramente tinha dinheiro para pagar seus outros funcionários adequadamente. Só não o próprio cunhado. Ele encontrava 25 a 30 por hora para estranhos, mas não conseguia arranjar mais do que $4 para a família. Ela tentou dizer algo, mas continuei. A matemática era simples, e ela sabia disso. A ligação foi ladeira abaixo rapidamente depois disso. Grace disse que eu tinha mudado, que eu era egoísta agora,
que o dinheiro importava mais para mim do que a família. Eu disse a ela que ela escolheu as mentiras do marido em vez do sustento do próprio irmão há 2 anos. Ela fez essa escolha toda vez que me disse para ser paciente. Toda vez que ela disse que a experiência era mais valiosa do que um contra-cheque, desliguei, sentindo raiva, mas também aliviado. Finalmente disse o que precisava ser dito. Chega de fingir que as coisas estavam bem quando não estavam. Max estava no escritório quando entrei. Ele olhou para o meu rosto e perguntou se estava tudo bem. Eu dei a ele a história básica. Trabalhei para a família. Fui enganado. A irmã ficou do lado do cara que me enganou. Ele assentiu e disse que seu tio fez algo semelhante com seu primo. Prometeu a ele parte da propriedade de uma empresa de paisagismo se ele trabalhasse barato por alguns anos. 5 anos depois, o primo ainda estava cortando grama por salário mínimo e o tio comprou um barco. Max disse que entendia. Algumas pessoas acham que família significa que você trabalha de graça. Clyde ligou no dia seguinte. Ele tinha um grande projeto comercial e queria que eu fizesse um orçamento para a parte elétrica. Um novo complexo de restaurantes sendo construído no lado leste. 3 espaços de jantar separados mais uma cozinha compartilhada. Construção completa. Ele enviou as plantas e eu as examinei naquela noite. Essa era a maior oportunidade que eu tinha tido até agora. O trabalho valia talvez 40 mil em receita, mais do que ganhei, em 6 meses quando comecei. Disse a Clyde que daria um orçamento até segunda-feira. Passei o fim de semana trabalhando na proposta. Janet veio no sábado à tarde para ajudar com as projeções financeiras. Sentamos na mesa da minha cozinha com as plantas espalhadas e passamos por cada circuito, cada tomada, cada luminária. Janet inseria números em seu laptop enquanto eu calculava materiais e horas de trabalho. Os números funcionavam mesmo com meu modelo de preços mais baixo. Eu poderia ficar abaixo do que Vincent cobraria e ainda ter um bom lucro. O suficiente para contratar um terceiro funcionário. O suficiente para atualizar alguns equipamentos. Talvez conseguir uma segunda van para que pudéssemos ter 2 equipes. Janet imprimiu a folha de proposta final e eu revisei 3 vezes. Tudo parecia sólido, profissional, competitivo. Segunda-feira de manhã enviei a proposta por e-mail para Clyde às 8. Ele ligou de volta às 2 da tarde. Eu consegui o trabalho. Ele disse que meu orçamento era profissional e competitivo. Então ele mencionou que Vincent também fez uma proposta. Veio 15% mais alto com uma proposta que era basicamente apenas um preço. Em uma folha de papel. Sem detalhamento, sem cronograma, sem trabalho detalhado. Clyde disse que apreciou a meticulosidade da minha proposta. Fez com que ele tivesse confiança de que eu sabia o que estava fazendo. Contratei Peter na semana seguinte. Ele tinha 23 anos e acabara de sair da escola técnica. Me lembrava de mim mesmo alguns anos atrás. Ansioso para trabalhar, queria provar seu valor. Eu o entrevistei no escritório e ele apareceu com roupas de trabalho limpas com sua licença e uma pasta com suas notas de teste. Perguntei o que ele esperava de pagamento. Ele disse que aceitaria o que eu achasse justo, já que não tinha muita experiência. Eu disse a ele $22 por hora para começar. Os olhos dele se arregalaram. Ele perguntou se eu estava falando sério. Eu disse completamente sério. Lembrei-me de como era trabalhar duro e não receber nada. Ninguém na minha equipe jamais se sentiria assim. Bob me mandou uma mensagem do nada na quinta-feira. Ouviu falar sobre o trabalho no restaurante. Parabéns. Disse que sempre achou errado o que Vincent fez comigo. Vários da equipe sentiam o mesmo, mas ninguém queria dizer nada e arriscar seus empregos. Agradeci e perguntei como as coisas estavam na empresa de Vincent. Bob disse que estava ficando difícil. Vincent estava estressado, brigando com os funcionários por pequenas coisas, dando lances em trabalhos como se estivesse desesperado. A atmosfera não era mais boa. Bob mencionou que mais 2 clientes regulares tinham mudado para outros empreiteiros recentemente. Não para mim especificamente, mas para longe de Vincent. Corria o boato de que a qualidade do trabalho dele havia caído. Os trabalhos estavam demorando mais. As estimativas estavam totalmente inconsistentes. Um cliente teve que chamá-lo de volta 2 vezes para consertar problemas com a instalação de um painel. Esse tipo de coisa se espalha rápido neste ramo. Empreiteiros conversam, construtores conversam. Quando sua reputação começa a cair, é difícil parar. Observei o negócio de Vincent cair enquanto o meu crescia. A satisfação era real, mas não preenchia o vazio onde minha irmã costumava estar. Mamãe ligou numa terça-feira à noite. Eu estava no escritório terminando a papelada quando o nome dela apareceu no meu telefone. Ela começou com conversa fiada sobre o tempo e o jardim dela. Então ela foi direto ao ponto. Ela queria que eu fosse jantar no domingo, apenas família. Ela disse que era hora de todos nos sentarmos e conversarmos como adultos. Ela disse que Grace sentia minha falta e Vincent estava disposto a discutir as coisas. Perguntei o que havia para discutir. Mamãe disse que precisávamos superar isso. Eu disse a ela que estava disposto a conversar, mas apenas se Vincent trouxesse um cheque de 93 mil mais juros. Mamãe ficou quieta. Então ela disse que eu estava sendo irracional. Ela disse que a família era mais importante do que o dinheiro. Senti meu maxilar apertar. Expliquei que Vincent tornou tudo sobre dinheiro quando explorou meu trabalho por 2 anos. Eu disse que Grace tornou tudo sobre família quando me disse para ser grato por ser usado. Mamãe disse que eu estava distorcendo as coisas. Ela disse que Vincent cometeu erros, mas ainda era família. Perguntei se eu ainda era família quando trabalhava 60 horas por semana por 200 hires. Ela não respondeu a isso. Ela apenas disse que esperava que eu reconsiderasse e desligou. O projeto do restaurante começou na segunda-feira seguinte. Max e Tucker apareceram no local às 7 da manhã com a van carregada. Encontrei-os lá com as plantas e fizemos uma vistoria com o empreiteiro geral. O espaço estava completamente limpo até as vigas. Mapeamos os locais dos painéis e começamos a passar os conduítes. Max trabalhou na área principal de jantar enquanto Tucker cuidava dos circuitos da cozinha. Eu supervisionava e ajudava onde era necessário. O trabalho correu bem, sem surpresas nas paredes, sem problemas ocultos. No final da semana 1, tínhamos a parte bruta pronta para todo o primeiro andar. Clyde passou lá na sexta-feira à tarde. Ele andou pelo local com sua prancheta, verificando nosso trabalho. Ele assentiu para a instalação do painel. Ele testou algumas conexões. Então ele me disse que estava impressionado
Ele disse que a qualidade era excelente e estávamos adiantados no cronograma. Ele mencionou que tinha mais projetos chegando se eu estivesse interessado. Eu disse a ele que estava sempre interessado em um bom trabalho. Diane ligou na semana seguinte. Eu estava na van indo buscar suprimentos quando o nome dela apareceu. Ela perguntou se eu tinha tempo para um grande projeto. Eu disse que dependia do prazo. Ela me falou sobre um loteamento de casas geminadas, 32 unidades precisando de parte elétrica completa. Ela disse que seria trabalho constante por meses. Perguntei por que ela estava me ligando em vez de seus empreiteiros habituais. Ela disse que tinha terminado com Vincent. Ele perdeu os prazos em seus 2 últimos projetos. A equipe dele parecia desorganizada. Um trabalho teve que ser inspecionado 3 vezes por causa de violações do código. Ela disse que não podia arcar com esse tipo de incômodo. Eu disse a ela que montaria uma proposta e enviaria até o final da semana. Ela disse que esperaria meu contato. Os dias ficaram mais longos. Eu trabalhava 12 horas na maioria dos dias, às vezes 14, mas parecia diferente de trabalhar para Vincent. Cada hora era minha. Cada dólar que eu ganhava ia realmente para mim. Eu estava construindo algo real, algo com meu nome. Janet me ligou uma noite depois que eu estava em um local de trabalho desde as 6 da manhã. Ela disse que precisava falar sobre um negócio. Nos encontramos em uma cafeteria perto do escritório dela. Ela puxou o laptop e me mostrou os números. A receita estava alta, muito alta. Mas ela estava preocupada comigo. Ela disse que eu estava trabalhando muitas horas. Ela disse que o esgotamento era real e eu precisava pensar em crescimento sustentável. Ela sugeriu que eu contratasse outro eletricista mais cedo ou mais tarde. Talvez até procurar um gerente de projeto para lidar com o agendamento. Eu disse a ela que pensaria sobre isso. Ela me deu um olhar que dizia que não acreditava em mim. Grace mandou uma mensagem 3 dias depois. A mensagem chegou enquanto eu estava puxando fio em um sótão. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Só nós dois, sem Vincent. Encarei a mensagem por um tempo. Parte de mim queria ignorar. Parte de mim estava curiosa sobre o que ela queria dizer. Respondi que poderia ser sábado de manhã. Ela respondeu com um polegar para cima. Sábado de manhã cheguei à cafeteria primeiro. Pedi café preto e sentei em uma mesa perto da janela. Grace apareceu 10 minutos atrasada. Ela parecia cansada, olheiras sob os olhos, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela pediu algo com muito leite e açúcar e sentou-se à minha frente. Ela não disse nada a princípio, apenas mexeu o café e olhou pela janela. Então ela disse que as coisas estavam tensas em casa. Vincent estava estressado com o negócio. Ele estava bebendo mais, ficando com raiva por pequenas coisas. Ela disse que ele estava obcecado por mim, pelo meu sucesso, por como eu estava me saindo melhor enquanto ele lutava. Eu não disse nada, apenas esperei. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem, ocupado. Ela assentiu como se esperasse essa resposta. Perguntei a ela diretamente se ela entendia por que eu saí, se ela entendia por que eu estava com raiva. Ela me deu uma longa resposta sobre ver os dois lados, sobre como os relacionamentos eram complicados, sobre como negócios e família não deveriam se misturar. Deixei ela terminar. Então fiz uma pergunta mais simples. Vincent estava errado em não me pagar? Ela olhou para o café. Ela disse que era complicado. Perguntei como era complicado. Ela disse que Vincent tinha despesas. O negócio estava crescendo. O fluxo de caixa estava apertado. Lembrei a ela que eram as mesmas desculpas de 2 anos atrás. Ela disse que eu estava sendo duro. Eu disse que estava sendo preciso. Eu disse a Grace que a amava. Mas não poderia ter um relacionamento com ela se ela não reconhecesse que o que Vincent fez foi roubo. Não uma situação familiar complicada. Não um mal-entendido. Roubo. Ela começou a chorar. Ela disse que eu a estava forçando a escolher entre o marido e o irmão. Pessoas em outras mesas estavam olhando. Mantive minha voz calma. Expliquei que ela já tinha escolhido 2 anos atrás. Quando ela me disse para ser grato por ser explorado, quando apoiou as desculpas de Vincent, em vez de defender o próprio irmão, eu disse que estava apenas, finalmente, aceitando a escolha dela. Ela enxugou os olhos com um guardanapo. Ela disse que isso não era justo. Eu disse que justo teria sido ser pago pelo meu trabalho. Ficamos sentados lá por mais 1 minuto, em silêncio. Então ela se levantou e saiu. Terminei meu café e observei as pessoas passarem lá fora. Senti-me triste, mas também com clareza. Como se algo que estava turvo tivesse finalmente assentado. Passei a semana seguinte preparando a proposta para as casas geminadas. Medi as necessidades elétricas para todas as 32 unidades. Calculei passagens de fios e cargas de painel. Cotei materiais de 3 fornecedores diferentes para obter as melhores taxas. Inseri custos de mão de obra que fossem justos para minha equipe e ainda mantivessem meu total abaixo do que eu sabia, que Vincent cobraria. Janet examinou meus números e disse que eram sólidos. Ela apontou alguns lugares onde eu poderia ajustar o cronograma de pagamento para ajudar no fluxo de caixa. Enviei a proposta numa sexta-feira à tarde. Diane me ligou na segunda-feira de manhã e disse que consegui o trabalho. Ela disse que minha proposta era profissional e detalhada e meu preço era competitivo sem ser suspeitamente baixo. O contrato significava 8 meses de trabalho constante. Significava que eu poderia planejar com antecedência em vez de lutar pelo próximo trabalho. Janet me ajudou a configurar o cronograma de pagamento para que eu recebesse repasses em pontos de conclusão específicos. Naquela mesma semana, fui ao banco e solicitei um empréstimo para pequenas empresas. Eu precisava de uma segunda van de trabalho e algumas ferramentas adicionais agora que estava executando trabalhos maiores. O gerente do banco olhou para minhas finanças e meu contrato com Diane. Ele aprovou o empréstimo em 3 dias. Comprei uma van usada que estava em bom estado e mandei adesivar com o logotipo da minha empresa. Ter mencionou durante o intervalo para o almoço que tinha uma amiga da escola técnica que estava procurando trabalho. Eu disse para ela me ligar. Ela ligou naquela tarde. O nome dela já estava na minha lista de quando verifiquei referências, mas eu queria conhecê-la pessoalmente. Sentamos na terça-feira seguinte no meu escritório. Ela era jovem, talvez 23 anos, e claramente nervosa. Perguntei sobre a experiência dela, e ela foi honesta ao dizer que não tinha muito além da escola e alguns pequenos trabalhos residenciais. Ofereci a ela salário de aprendiz com um caminho claro para aumentos vinculados ao desenvolvimento de habilidades. Ela aceitou e começou na segunda-feira seguinte. Minha equipe agora era de 4 pessoas, incluindo eu, Max, Tucker e a nova aprendiz. Começamos a gerenciar 2 locais de trabalho ao mesmo tempo.
Max liderava uma equipe com a aprendiz, enquanto eu trabalhava com Tucker na outra. A coordenação foi mais difícil do que eu esperava. Eu tinha que verificar os dois locais várias vezes ao dia para garantir que tudo ficasse no cronograma. Eu estava trabalhando 12 horas por dia novamente, mas desta vez era diferente porque eu estava construindo algo meu. Ronald me ligou numa quarta-feira à tarde. Ele era um cliente que usou a minha e a Vincent nos últimos anos para projetos diferentes. Ele disse que queria me informar que iria trabalhar exclusivamente com minha empresa a partir de agora. Perguntei por quê, e ele disse que o trabalho recente de Vincent tinha sido desleixado. Ele teve que chamar Vincent de volta 2 vezes em seu último trabalho para consertar problemas com uma instalação de subpanel. Ele disse que meu trabalho era mais limpo e meus caras apareciam na hora. Agradeci e adicionei o nome dele à minha lista de clientes regulares. Encontrei Bob na loja de suprimentos elétricos na semana seguinte. Ele estava pegando materiais e eu estava pegando fio adicional para o projeto das casas geminadas. Ele me puxou de lado perto da doca de carregamento. Ele disse que Vincent falava de mim constantemente no trabalho, me culpando por todos os seus problemas, dizendo que roubei seus clientes e arruinei sua reputação. Bob disse que a atmosfera na loja de Vincent havia se tornado tóxica. Ele disse que alguns da equipe estavam procurando outros empregos porque Vincent estava com raiva o tempo todo e descontando em todos. Eu disse a Bob que sentia muito por ele ter que lidar com isso, mas eu não tinha feito nada de errado. Bob disse que sabia disso. Ele disse que todo mundo sabia disso. Vincent apareceu em um dos meus locais de trabalho 2 dias depois. Eu estava trabalhando no projeto das casas geminadas quando Max me chamou e disse que alguém estava perguntando por mim. Caminhei até a frente do prédio e Vincent estava lá parado ao lado de seu caminhão. Ele parecia acabado, sem fazer a barba, camisa amassada, olheiras. Ele começou imediatamente dizendo que eu estava sabotando sua reputação e roubando seus funcionários. Eu disse a ele que precisava voltar ao trabalho. Ele me seguiu dizendo que precisávamos conversar sobre isso. Parei e me virei. Mantive minha voz calma e disse a ele que nunca tinha falado mal dele para ninguém. Eu disse que os clientes me escolheram com base na qualidade do meu trabalho e no meu preço. Vincent veio para cima de mim. Ele disse que eu devia a ele por me treinar, que tudo o que eu sabia vinha de trabalhar para ele. Max se aproximou e perguntou se havia algum problema. Vincent olhou para Max e depois para o resto da minha equipe que tinha parado de trabalhar para assistir. Ele recuou um passo. Ele apontou para mim e disse que isso não tinha acabado. Então ele entrou no caminhão e foi embora. Entrei e liguei para a linha não emergencial da polícia. Registrei um boletim de ocorrência documentando o confronto. Dei a eles o nome e o número da placa de Vincent. O policial disse que era bom ter isso registrado caso ele escalasse a situação. Clyde me ligou naquela noite. Ele disse que ouviu falar sobre o incidente no local de trabalho através da rede de empreiteiros. As notícias viajavam rápido neste ramo. Ele perguntou se eu estava bem e eu disse que sim. Clyde disse que Vincent estava agindo de forma errática ultimamente. Ele disse que Vincent estava perdendo propostas porque sua proposta parecia apressada e desesperada. Ele disse que alguns empreiteiros pararam de trabalhar com Vincent inteiramente porque sua qualidade havia caído. Agradeci a Clyde por verificar e disse que agradecia o aviso. Grace ligou naquela noite enquanto eu terminava a papelada no escritório. A voz dela soava errada desde a primeira palavra, trêmula e úmida como se ela estivesse chorando há um tempo. Ela disse que Vincent chegou em casa depois de sair do meu local de trabalho e deu um soco na parede da cozinha. Simplesmente entrou e enfiou o punho direto no gesso ao lado da geladeira. Ela disse que ele estava gritando sobre eu arruinar a vida dele e tirar tudo dele. Ela disse que tentou acalmá-lo, mas ele não parava de andar de um lado para o outro e gritar. Então ela disse algo que fez meu estômago embrulhar. Ela disse que estava com medo, não irritada ou frustrada, com medo. Perguntei se ele a machucou, e ela disse que não. Mas o jeito que, ela disse, me fez pensar que ela não tinha certeza se ele não faria isso. Eu disse a ela que ela precisava sair de lá, ir ficar com a mamãe por alguns dias até Vincent se acalmar. Ela ficou quieta, por um longo tempo. E depois disse que não queria piorar as coisas. Senti aquela velha frustração surgindo. A mesma sensação que tive por 2 anos vendo-a inventar desculpas para ele. Eu disse a ela que piorar as coisas não era possível quando seu marido estava socando buracos nas paredes. Ela disse que pensaria sobre isso e desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, meu advogado ligou sobre algo rotineiro com a papelada da empresa. Mencionei a situação com Vincent aparecendo no meu local de trabalho e o incidente do soco na parede que Grace me contou. O advogado ficou quieto e depois perguntou se eu já tinha considerado uma carta de cobrança formal, notificação extrajudicial, pelos salários não pagos. Eu realmente não tinha pensado em ação legal além de apenas seguir em frente e construir minha própria coisa. Ele explicou que uma carta de cobrança criaria documentação da dívida e iniciaria o relógio para uma possível ação legal. Seria um registro oficial de que Vincent me devia dinheiro e se recusava a pagar. Fiquei com essa ideia por alguns dias. Eu não esperava que Vincent realmente pagasse se eu enviasse uma carta. O homem riu na minha cara quando mostrei os números, mas ter isso documentado parecia importante, de alguma forma como prova de que eu não era louco ou ingrato ou dramático. Prova de que 93 mil era dinheiro real que ele realmente me devia. Disse ao advogado para redigir a carta. Ele montou algo profissional que apresentava as horas trabalhadas, a taxa de mercado para um eletricista, licenciado, o que Vincent realmente me pagou e a diferença devida. A carta dava a Vincent 30 dias para responder com pagamento total ou uma proposta de plano de pagamento. Enviamos por correio, registrado para haver prova de que ele recebeu. Eu sabia o que aconteceria. Eu sabia que Vincent perderia a cabeça, mas enviei mesmo assim porque às vezes você tem que traçar uma linha e dizer que isso realmente aconteceu, e você não pode simplesmente fingir que não. Vincent recebeu a carta numa terça-feira. Eu sei porque ele me ligou 3 horas depois gritando absolutamente no telefone. Ele disse que eu estava tentando destruí-lo. Ele disse que eu era um pedaço de lixo vingativo, que não conseguia lidar com o fato de que ele me deu uma chance. Ele disse que a carta de cobrança era assédio e cedo acabaria comigo. Deixei ele gritar por um tempo e depois disse uma coisa. Eu disse a ele que ele destruiu nosso relacionamento quando roubou 93 mil de mim e me fez trabalhar
como um cachorro por 2 anos. Eu disse que a carta estava apenas documentando fatos. Ele me chamou de mais nomes e desligou. Grace me mandou uma mensagem 1 hora depois. A mensagem era longa e desconexa, mas o ponto básico era que ela estava implorando para que eu desistisse da ação legal. Ela disse que isso levaria Vincent à falência. Ela disse que arruinaria suas vidas. Ela disse que eu estava sendo cruel. Li a mensagem 3 vezes antes de responder. Mantive minha resposta curta. Eu disse a ela que Vincent teve 2 anos para me pagar de forma justa, e escolheu não fazê-lo. Eu disse que as consequências eram responsabilidade dele, não minha. Ela não respondeu. Janet me chamou em seu escritório na semana seguinte para examinar os números mensais. Ela tinha planilhas abertas no computador e estava sorrindo. Ela me mostrou a coluna de receita e explicou que, pelo 3º mês consecutivo, meu negócio estava trazendo mais dinheiro do que a empresa de Vincent fazia quando eu trabalhava para ele. Eu sabia que estávamos indo bem, mas ver os números reais alinhados assim foi diferente. Eu construí algo maior do que o que Vincent tinha em pouco mais de 1 ano sem explorar ninguém, sem mentir para a família, apenas preços justos e trabalho sólido. Senti orgulho de uma forma que não sentia há muito tempo. Não orgulho de me gabar, orgulho de ter provado algo a mim mesmo sobre o que eu realmente valia. Bob me mandou uma mensagem na mesma semana. A mensagem era direta. Ele disse que estava dando aviso prévio de 2 semanas a Vincent e perguntou se eu estava contratando. Encarei aquela mensagem por um tempo antes de responder. Bob era o principal cara de Vincent. A saída dele prejudicaria significativamente a operação de Vincent, mas esse não era o meu problema, e eu não iria recusar um eletricista qualificado por causa dos sentimentos de Vincent. Eu disse a Bob que consideraria contratá-lo, mas ele precisava entender que eu não me envolveria em nenhum drama com Vincent sobre a saída dele. Bob disse que entendia, e só queria trabalhar em algum lugar onde o chefe não estivesse tendo um colapso a cada 2 dias. Eu disse a ele para me ligar após o término do aviso prévio, e falaríamos sobre os detalhes. Os 30 dias da carta de cobrança passaram sem resposta de Vincent. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nada. Meu advogado entrou com um processo civil pelos salários não pagos. Ele explicou que levaria meses para tramitar no sistema judicial. Haveria a fase de instrução e depoimentos, e provavelmente discussões de acordo antes de chegar perto de um julgamento. Assinei a papelada e tentei não pensar em como minha irmã reagiria. Não precisei esperar muito para descobrir. Mamãe me ligou 2 dias depois que o processo foi aberto. Ela estava chateada daquela maneira específica que ficava quando pensava que seus filhos estavam brigando por algo estúpido. Ela disse que eu estava destruindo a família por dinheiro. Ela disse que Grace estava uma bagunça e Vincent estava falando em perder tudo. Ela disse que eu precisava largar isso e seguir em frente. Respirei fundo e lembrei a ela que Vincent destruiu a família quando me explorou por 2 anos. Eu disse que Grace destruiu tudo quando me disse para ser grato por ser usado. Eu disse a mamãe que estava apenas me recusando a fingir que não aconteceu mais. Ela disse que eu estava sendo teimoso e me arrependeria disso algum dia. Eu disse a ela que talvez me arrependesse, mas pelo menos me arrependeria de me defender em vez de me arrepender de deixar as pessoas pisarem em mim. Ela desligou sem se despedir e se parou de ligar depois que o processo foi aberto. Tentei mandar mensagem para ela algumas vezes na primeira semana, mas ela nunca respondeu. Mamãe me ligou cerca de 10 dias depois e disse que Grace estava apoiando o marido. Não importa o que acontecesse. Ela disse que Grace sentia que eu estava atacando a família deles e tentando arruinar o negócio de Vincent de propósito. Eu disse à mamãe que Grace fez sua escolha há muito tempo, quando escolheu as mentiras de Vincent em vez do meu trabalho não remunerado. Mamãe disse que eu estava sendo teimoso e que família deveria perdoar família. Perguntei a ela se Vincent planejava me pagar os 93 mil, que devia, e ela ficou quieta. Ela disse que não sabia, e mudou de assunto perguntando quando eu viria jantar novamente. Eu disse a ela que viria quando Grace estivesse pronta para admitir que o que Vincent fez foi errado, não antes. Ela suspirou e desligou. Doeu saber que minha irmã escolheu Vincent em vez de mim, mas eu não podia continuar fingindo que não aconteceu apenas para manter a paz. Grace escolheu o lado dela e eu tive que aceitar isso, mesmo que parecesse perder parte da minha família. Diane me ligou 2 dias depois sobre alguns construtores com quem trabalhava regularmente. Ela disse que estava falando sobre minha empresa e como meu trabalho era confiável em comparação com outros empreiteiros na área. Ela me deu 3 nomes e números. Disse que todos estavam procurando bons empreiteiros elétricos em quem pudessem confiar. Liguei para o primeiro naquela tarde e ele disse que Diane me recomendou muito. Ele tinha uma reforma comercial começando em 6 semanas e precisava de um orçamento. Fui ver o local na manhã seguinte e montei os números naquela noite. O segundo construtor me ligou antes que eu pudesse entrar em contato com ele. Ele disse que Diane lhe disse que eu era justo nos preços e sempre terminava no prazo. Ele queria orçamentos para 2 projetos residenciais começando no próximo mês. O terceiro construtor me enviou um e-mail perguntando sobre minha disponibilidade para uma reforma de shopping center no outono. Em uma semana, enviei orçamentos para todos os 3 projetos e minha agenda estava lotada com 2 meses de antecedência. Parecia surreal olhar para minha agenda e ver trabalho constante alinhado com tanta antecedência. 1 ano atrás, eu estava sobrevivendo com $200 por semana e agora tinha mais trabalhos do que conseguia lidar. O negócio estava crescendo puramente com base em fazer um trabalho de qualidade e tratar os clientes de forma justa, exatamente o oposto de como Vincent administrava as coisas. A notícia começou a se espalhar na comunidade de empreiteiros sobre o processo de Vincent. Clyde me ligou para perguntar se estava tudo bem com meu negócio e eu disse que estava bem, que o processo era sobre Vincent me devendo salários atrasados de quando trabalhei para ele. Clyde disse que ouviu rumores de que Vincent estava envolvido em problemas legais e alguns empreiteiros estavam nervosos em trabalhar com ele. Uma semana depois, Bob me mandou uma mensagem dizendo que Vincent perdeu um contrato importante para um novo complexo de apartamentos. O cliente descobriu sobre o processo e decidiu que não queria lidar com o drama. Bob disse que o cliente mencionou especificamente que estava preocupado com as práticas comerciais e a confiabilidade de Vincent. A rede de empreiteiros é pequena e todo mundo conversa. Depois que as pessoas ouviram que Vincent foi processado por salários não pagos, isso as fez questionar se
que ele tinha sido justo com outras pessoas também. Eu não espalhei a história, mas também não a escondi. Quando os empreiteiros me perguntavam diretamente, eu dizia a verdade sobre trabalhar 2 anos por quase nada, enquanto Vincent cobrava dos clientes o preço total pelo meu trabalho. Alguns deles disseram que tiveram problemas com o faturamento de Vincent antes. Nada grave, mas o suficiente para fazê-los pensar. A reputação de Vincent estava sofrendo golpes que ele não podia suportar, e tudo por causa de escolhas que ele fez anos atrás, finalmente o alcançando. O aviso prévio de Bob terminou e eu o contratei oficialmente. Ele apareceu no primeiro dia parecendo aliviado por trabalhar em algum lugar que não estava desmoronando. Estávamos fazendo uma atualização de painel em um prédio comercial e Bob trabalhou rápido e limpo. Exatamente o tipo de experiência que eu precisava na equipe. Durante o almoço, ele mencionou que a empresa de Vincent estava reduzida a 3 funcionários agora. 2 caras pediram demissão na mesma semana que Bob deu aviso prévio, e Vincent não o substituiu. Bob disse que Vincent estava mal conseguindo sobreviver com pequenos trabalhos residenciais, coisas básicas como instalações de tomadas e substituições de luminárias. Os contratos maiores estavam secando porque Vincent não conseguia mais competir em preço ou confiabilidade. Bob disse que o escritório parecia um necrotério nas últimas semanas em que esteve lá, com Vincent estressado e gritando com todos por coisas menores. Perguntei se Vincent mencionou a mim e Bob disse que sim, constantemente. Vincent me culpava por cada cliente que perdia e cada funcionário que pedia demissão. Bob disse que cansou rápido ao ouvir Vincent reclamar, em vez de consertar seus problemas reais de negócios. Senti um pouco de pena ao ouvir o quão longe Vincent havia caído, mas principalmente senti que ele merecia cada pedaço disso por se recusar a me pagar de forma justa quando teve a chance. O processo avançou para a fase de instrução e meu advogado solicitou os registros financeiros de Vincent. Demorou algumas semanas, mas eventualmente, o advogado de Vincent teve que entregar extratos bancários, faturas de clientes e registros de folha de pagamento de 3 anos atrás. Meu advogado me chamou em seu escritório para examinar o que encontraram. Ele espalhou os documentos em sua mesa e me mostrou fatura após fatura, onde Vincent cobrava dos clientes 25 a 30 dólares por hora pelo meu trabalho. As faturas me listavam como um eletricista licenciado trabalhando nos projetos. Então ele me mostrou os registros da folha de pagamento de Vincent, que provavam que ele só me pagava 200 por semana. Não importava quantas horas eu trabalhasse. Meu advogado fez as contas ali na minha frente. Vincent faturou aos clientes mais de 98 mil pelo meu trabalho ao longo de 2 anos. Ele me pagou 21 mil no total. A diferença era de 77 mil que Vincent guardou, enquanto me dizia que a empresa não podia pagar adequadamente. Meu advogado disse que isso fortaleceu significativamente nosso caso, porque mostrava que Vincent não estava apenas lutando financeiramente. Ele estava lucrando ativamente com meu trabalho não remunerado, enquanto mentia sobre a situação da empresa. Os registros provavam tudo o que eu vinha dizendo, sobre ser explorado. Vincent cobrava dos clientes o preço total de um eletricista licenciado, depois me pagava menos que o salário mínimo e embolsava a diferença. Era roubo. Puro e simples. E agora tínhamos documentação provando isso. 6 meses depois que abri o processo, o advogado de Vincent contatou o meu sobre negociações de acordo. Meu advogado me ligou e disse que o lado de Vincent estava finalmente reconhecendo que a dívida existia, mas alegavam que Vincent não podia pagar o valor total imediatamente. O negócio dele estava lutando, e ele não tinha 93 mil no banco. O advogado de Vincent queria discutir os termos de pagamento e os valores do acordo. Meu advogado perguntou o que eu queria fazer e eu disse que queria ouvir a oferta deles, mas não ia deixar Vincent escapar completamente. Marcamos uma reunião para a semana seguinte. Fui ao escritório do meu advogado e aguentei 1 hora de ida e volta com o advogado de Vincent em uma teleconferência. Eles ofereceram 40 mil pagos em 5 anos. Meu advogado disse que isso era um insulto e contra-atacou com 80 mil pagos em 2 anos. O advogado de Vincent disse que Vincent não podia arcar com esses termos. Eles foram e voltaram enquanto eu estava sentado lá ficando cada vez mais frustrado. Finalmente, o advogado de Vincent ofereceu 60 mil pagos em 3 anos. Meu advogado olhou para mim e eu pensei sobre isso. 60 mil era menos do que os 93 mil devidos, mas era mais do que eu esperava coletar realisticamente se fôssemos a julgamento. Meu advogado explicou que ir ao tribunal poderia me dar uma sentença pelo valor total, mas coletá-lo seria difícil se o negócio de Vincent falisse. Um julgamento custaria dinheiro e tempo sem garantia de que eu veria mais do que a oferta de acordo. Além disso, havia o risco de Vincent declarar falência e eu não receber nada. Eu disse ao meu advogado que aceitaria 60 mil em 3 anos, mas apenas se Vincent reconhecesse por escrito que me devia por salários não pagos. Eu não queria apenas o dinheiro. Eu queria a admissão de que o que ele fez foi errado. Meu advogado negociou isso no acordo de liquidação. Vincent teve que assinar um documento declarando que não me pagou salários justos por 2 anos de trabalho elétrico licenciado e que me devia compensação por esse trabalho não remunerado. O acordo não era mais sobre conseguir cada dólar. Era sobre o princípio de fazer Vincent admitir o que fez. Essa admissão por escrito importava mais para mim do que a diferença entre 60 e 93 mil. Assinei os papéis do acordo e senti algo próximo de alívio. Não era perfeito, mas era o encerramento de uma situação que me consumia há anos. Vincent teve que reconhecer sua dívida por escrito e me pagar em parcelas. O primeiro pagamento vencia em 30 dias. Grace descobriu sobre o acordo e me ligou pela primeira vez em meses. Vi o nome dela no meu telefone e quase não atendi. Mas atendi. Ela começou a gritar. Antes mesmo que eu pudesse dizer olá, ela disse que eu deveria ter desistido do processo inteiramente, que aceitar o acordo era tão ruim quanto ir a julgamento. Ela disse que eu estava destruindo o negócio de Vincent e arruinando suas vidas por dinheiro que não importava. Deixei ela terminar e depois perguntei se ela achava seriamente que 60 mil em 3 anos destruiriam Vincent. Ela disse que não era sobre o valor, era sobre eu me recusar a deixar as coisas passarem e seguir em frente. Eu disse a ela que ela ainda estava perdendo o ponto completamente. Isso nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre Vincent roubar de mim por 2 anos enquanto ela me dizia para ser grato. Foi sobre eles me tratarem como se eu não merecesse
oferecesse pagamento justo porque era família. Grace disse que eu estava sendo dramático e que Vincent cometeu um erro, mas não merecia ser punido para sempre. Perguntei a ela quando ela planejava se desculpar por me dizer que eu deveria ser grato por ser explorado e ela ficou em silêncio. Ela nem conseguia admitir que estava errada sobre essa parte. Expliquei a Grace que a admissão por escrito da dívida por Vincent validava tudo o que eu dizia, desde o início. Ele cobrava dos clientes o preço total pelo meu trabalho e me pagava quase nada. O acordo de liquidação provou que eu não estava exagerando ou sendo dramático como ela alegava. Vincent reconheceu em documentos legais que me devia por salários não pagos. Essa admissão mostrou que eu estava certo em sair e certo em exigir o que me era devido. A recusa dela em ver isso, mesmo com prova legal bem na frente dela, mostrou exatamente onde estava a lealdade dela. Ela escolheu Vincent em vez de mim quando tudo isso começou, e ainda o estava escolhendo agora, mesmo quando os fatos provavam que ele me explorou. Eu disse a ela que aceitava que nosso relacionamento poderia nunca se recuperar disso. Ela fez sua escolha, e eu fiz a minha. Ela disse que eu estava jogando fora a família por orgulho, e eu disse que ela jogou fora o irmão no momento em que me disse para ser grato por ser roubado. Ela desligou na minha cara sem se despedir. Fiquei sentado, segurando meu telefone e me sentindo triste, mas também claro sobre tudo. Grace não mudaria de ideia, e eu não fingiria que Vincent não fez o que fez apenas para manter a paz. Alguns relacionamentos não sobrevivem quando as pessoas mostram quem realmente são. E tudo bem, eu tinha meu negócio e minha equipe e clientes que respeitavam meu trabalho. Isso era o suficiente. 2 anos. Foi quanto tempo a Proper Electrical Services estava funcionando quando percebi que tínhamos realmente passado do ponto em que a maioria das pequenas empresas falha. Eu tinha 8 pessoas na folha de pagamento agora. Max era meu chefe de equipe. Tucker dirigia sua própria equipe. Bob trouxe experiência que tornava os trabalhos maiores mais tranquilos. Tínhamos 2 vans, um caminhão de trabalho e um escritório de verdade com uma recepcionista que atendia o telefone enquanto eu estava no local. A reputação que construímos não era apenas sobre fazer um bom trabalho. Era sobre tratar as pessoas bem. Eu pagava a todos salários justos desde o primeiro dia, sem períodos de espera, sem promessas de acertar as contas mais tarde. Quando alguém trabalhava 50 horas, recebia por 50 horas na taxa correta. Quando terminávamos um trabalho abaixo do orçamento, eu dividia a economia como bônus em vez de embolsar tudo. A equipe sabia que eu cuidava deles porque eu mostrava a eles toda semana com dinheiro real em suas contas, não apenas palavras sobre ser família. O primeiro cheque do acordo de Vincent chegou numa terça-feira de manhã. 20 mil Harleys bem na hora, de acordo com o cronograma de pagamento que o advogado dele concordou. Olhei para aquele cheque e pensei sobre o que ele representava. Vincent finalmente admitindo por escrito que me devia um documento legal dizendo que eu estava certo sobre ser explorado, mas o dinheiro em si não significava tanto quanto o que eu poderia fazer com ele. Convoquei uma reunião de equipe naquela tarde no escritório. Todos se reuniram perguntando o que estava acontecendo. Eu disse a eles que o pagamento do acordo chegou e eu estava dividindo metade dele entre eles como bônus. Max ficou quieto e seus olhos ficaram vermelhos. Ele disse que trabalhava neste ramo há 15 anos e nunca teve um chefe que compartilhasse dinheiro assim. Ele disse que a maioria dos empreiteiros teria guardado cada centavo e chamado de recuperação de perdas. Eu disse a ele que construímos esta empresa juntos e todos que ajudaram a torná-la bem-sucedida mereciam se beneficiar desse sucesso. Bob me puxou de lado após a reunião e mencionou que tinha visto Vincent na loja de suprimentos na semana anterior. Disse que Vincent parecia acabado, cansado, derrotado. Bob estava pegando materiais para nosso projeto de casas geminadas e Vincent estava lá pegando um pequeno pedido, apenas coisas residenciais básicas. Vincent viu Bob e perguntou como eu estava. Não com raiva ou confronto, apenas perguntou. Bob disse a ele que eu estava indo muito bem e tratando minha equipe corretamente. Vincent assentiu e não disse mais nada. Apenas pagou por seus materiais e saiu. Bob disse que parecia que talvez Vincent estivesse começando a entender o que havia perdido. Não apenas os clientes ou o dinheiro, mas a chance de construir algo bom fazendo o certo pelas pessoas. Encontrei mamãe no supermercado no sábado de manhã. Eu estava pegando café e ela estava na seção de hortifruti. Ela pareceu surpresa ao me ver, mas não desconfortável. Conversamos por 1 minuto sobre coisas normais e então ela mencionou que Grace e Vincent estavam em aconselhamento matrimonial. Disse que o estresse financeiro tinha ficado ruim. Os problemas de raiva de Vincent estavam piores. Ele tinha feito outro buraco na parede da casa deles. Gritava com Grace por pequenas coisas. Ela disse que Grace estava finalmente vendo alguns problemas claramente. A voz da mamãe era cuidadosa. Quando ela disse isso, como se estivesse testando se eu queria ouvir sobre eles. Perguntei se Grace estava segura e mamãe disse que sim, que Grace estava lidando com isso. Assenti e comecei a me afastar, mas mamãe tocou meu braço. Ela disse que entendia agora por que eu estava tão magoado. Disse que sentia muito por não me apoiar melhor quando tudo começou. Olhei para ela e senti algo mudar. Não raiva, apenas cansaço. Tomamos café na loja ao lado do supermercado. Sentamos em uma pequena mesa perto da janela. Mamãe continuou se desculpando. E finalmente eu disse a ela que não. Estava procurando desculpas. Eu só queria reconhecimento de que o que aconteceu foi errado. Que Vincent roubou de mim e Grace o apoiou. Mamãe assentiu e disse que via isso agora. Disse que estava tão focada em manter a paz na família que não queria ver o quão ruim o tratamento de Vincent comigo realmente era. Ela admitiu que inventou desculpas para ele, porque confrontar isso significava lidar com o fato de que Grace se casou com alguém capaz desse tipo de exploração. Apreciei a honestidade dela. Terminamos nosso café e eu disse a ela que a amava, mas não podia fingir que as coisas estavam bem com Grace e Vincent apenas para tornar os jantares de família mais fáceis. Ela disse que entendia. Clyde me ligou na segunda-feira com algo grande. Disse que queria falar sobre uma oportunidade de parceria. Nos encontramos no escritório dele naquela tarde e ele apresentou os detalhes. Um grande projeto de desenvolvimento comercial
novo complexo comercial com vários edifícios, contrato elétrico completo no valor de mais de 200 mil. Ele disse que a reputação da minha empresa cresceu a ponto de eu estar competindo por contratos sérios, o tipo de trabalho que Vincent sempre quis, mas nunca conseguiu porque suas propostas eram desleixadas e sua reputação era mista. Clyde disse que trabalhou comigo o suficiente para saber que eu podia lidar com isso. Ele queria fazer parceria no projeto, a empresa dele fazendo a contratação geral, a minha cuidando de toda a parte elétrica, divisão de lucros em todo o desenvolvimento. Este era o salto para o qual eu estava trabalhando. Trabalho comercial, grandes contratos, crescimento real. Aceitei a parceria e comecei imediatamente a planejar a expansão. Liguei para Janet e disse que precisávamos reestruturar as finanças do negócio para apoiar o crescimento sustentável. Contratei mais 2 eletricistas em uma semana, ambos licenciados, ambos experientes. Paguei salários adequados e os coloquei em uma equipe que já sabia trabalhar junto. Janet me ajudou a configurar a contabilidade para rastrear o projeto comercial separadamente. Consegui uma linha de crédito do banco para cobrir os custos de material antecipadamente. Tudo estava se movendo rápido, mas era um crescimento controlado, não uma expansão desesperada. Aprendi observando Vincent se atrapalhar e se estender demais. Eu estava construindo algo que poderia durar. Vincent perdeu o segundo pagamento do acordo. Venceu no dia 15 e até o dia 20 nada havia chegado. Meu advogado recebeu uma ligação do advogado de Vincent perguntando sobre termos de pagamento modificados. Eles queriam estender o cronograma, diminuir os valores mensais. Meu advogado resistiu firmemente. O acordo já era generoso em comparação com o que Vincent realmente devia. Os termos eram claros. O advogado de Vincent tentou argumentar sobre dificuldades financeiras, mas meu advogado apontou que perder pagamentos significava penalidades de acordo com o acordo que Vincent assinou. 3 dias depois, o cheque chegou com 500 extras em taxas de penalidade. Vincent estava lutando. O negócio dele estava em dificuldades e os pagamentos do acordo estavam piorando as coisas. Parte de mim se sentia mal. A maior parte de mim lembrava de 2 anos ouvindo que eu deveria ser grato por $200 por semana. Grace me ligou numa quarta-feira à noite. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. Ela me disse que havia se separado de Vincent temporariamente e se mudado para a casa da mamãe. A voz dela estava diferente, mais quieta, menos defensiva. Ela disse que estava finalmente vendo como o orgulho e as más decisões de Vincent afetavam tudo. Como ele me tratava, como administrava seus negócios, como lidava com o estresse ficando com raiva e quebrando coisas. Ela disse que o conselheiro matrimonial fez perguntas sobre o comportamento de Vincent que a fizeram perceber que ela vinha inventando desculpas há anos. Não apenas sobre mim, sobre tudo. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para almoçar, só nós 2. Eu disse sim. Nos encontramos em um café no centro no sábado. Grace parecia cansada, mas mais presente de alguma forma, como se estivesse se escondendo atrás de algo por anos, e finalmente saísse de trás disso. Pedimos sanduíches, e ela começou a falar. Antes mesmo da comida chegar, ela me deu um pedido de desculpas real, não o meio pedido de desculpas de antes. Ela disse que sentia muito por não acreditar em mim, por escolher a versão dos eventos de Vincent em vez da minha, por me dizer que eu deveria ser grato quando fui explorado. Ela admitiu que estava com medo de ver a verdade, porque vê-la significava reconhecer que se casou com alguém capaz de tratar a família daquele jeito. Significava admitir que seu julgamento estava tão errado sobre a pessoa com quem construiu sua vida. Ela disse que ver Vincent espiralar no último ano a forçou a ver as coisas claramente. A raiva dele, o orgulho dele, a recusa dele em assumir responsabilidades. Ela viu como ele me tratava e percebeu que ele era capaz de tratá-la. Da mesma maneira quando as coisas ficassem difíceis. Eu disse a ela que não a estava forçando a escolher nada. Ela fez sua escolha 2 anos atrás quando apoiou Vincent em vez de mim. Agora, eu estava apenas vivendo com a realidade dessa escolha. Nos encontramos para tomar café novamente na semana seguinte. E desta vez, Grace ouviu mais do que falou. Expliquei que poderia reconstruir nosso relacionamento, mas Vincent não fazia mais parte da minha vida. Nem em jantares de família, nem em feriados. Nunca. Ela perguntou se isso mudaria se eles se divorciassem, e eu disse, honestamente, que não sabia. O dano foi além do casamento deles. Foi sobre ela escolher me deixar ser explorado e chamar isso de lealdade familiar. Grace assentiu lentamente e disse que entendia. Ela não pressionaria pela reconciliação, nem tentaria colocar Vincent em situações furtivamente. Ela só queria o irmão de volta, o que quer que isso parecesse agora. O contrato do complexo médico saiu 3 semanas depois. Janet me ligou enquanto eu estava em um local de trabalho e tive que sentar na van para processar os números. 240 mil para a construção elétrica completa, projeto, instalação, inspeção, tudo. O cronograma do projeto era de 8 meses com pagamentos por marcos. Eu precisaria contratar mais pessoas e provavelmente alugar equipamentos adicionais, mas a margem de lucro era sólida mesmo com esses custos. Este único contrato traria mais dinheiro do que eu teria ganhado em 3 anos trabalhando para Vincent com salários adequados. Liguei para Max e disse a ele que acabamos de conseguir o maior trabalho da história da empresa. Ele gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. O pagamento final do acordo de Vincent chegou no prazo. Entregue por correio registrado com toda a papelada legal. 60 mil pagos em 3 anos. Todos os pagamentos feitos, mesmo quando eu sabia que doía em seu negócio em dificuldades. Depositei o cheque e me encontrei com um corretor de imóveis comerciais na mesma tarde. Eu estava olhando propriedades há meses, esperando o momento certo. Encontrei um pequeno prédio perto do distrito industrial com bom acesso à rodovia e espaço suficiente para escritórios, um armazém e uma oficina adequada. O dinheiro do acordo cobriu o pagamento inicial. Assinei o contrato de compra 2 semanas depois. A placa do proprietário anterior caiu e a minha subiu. Proper Electrical Services em letras garrafais na frente de um prédio que eu realmente possuía, algo que construí do nada depois que Vincent
Tentou me manter pequeno, dependente e grato por migalhas. 3 anos depois que enviei aquela mensagem de texto demitindo-me da empresa de Vincent, caminhei pelo meu prédio fazendo uma contagem de pessoal para o novo manual do funcionário que Janet estava montando. 15 pessoas na folha de pagamento, eletricistas licenciados, aprendizes, um gerente de escritório, um coordenador de compras. Cada um deles recebia salários justos com seguro-saúde e contribuições para a aposentadoria. Max dirigia a divisão comercial. Tucker chefiava a residencial. Bob gerenciava a equipe de serviço e, reparo, tínhamos clientes regulares, trabalho constante e uma reputação de qualidade e confiabilidade. Eu provei que você pode ter sucesso sem explorar as pessoas, que tratar bem os funcionários os faz trabalhar mais e ficar mais tempo. Que família que viu você ser enganado e disse para você ser grato, não valia a pena sacrificar sua dignidade para manter por perto. O negócio de Vincent mal sobreviveu com 3 funcionários fazendo pequenos trabalhos residenciais. Grace e eu tomávamos café a cada poucas semanas e conversávamos cuidadosamente sobre certos assuntos. Mamãe, finalmente, admitiu que deveria ter me apoiado antes, e eu gerenciava uma empresa construída na simples ideia de que as pessoas merecem ser pagas de forma justa pelo seu trabalho.